Pessoal, eu tenho uma mensagem hoje para dar para você. E já está gravando, né, Manuel? Já está gravando, glória a Deus por isso. Preste atenção. Eu assisti um noticiário da BBC. Alguém já ouviu falar de BBC? Né? E eu achei muito interessante. Eu pensava que aquele pessoal de caça aos tesouros, caça-tesouro, era só em aventura, tipo assim, vamos dizer, né? Tipo piratas, esse negócio, sabe, de filme e tal. Não é. Tem pessoas que vivem com isso, caçando tesouros, navios que naufragaram, que eles acabaram afundando e tudo mais. Mas eu não sabia disso. E teve, há muitos e muitos anos atrás, são 11 galeões. Galeões são navios que têm 4 mastros, né? E eles afundaram bem pertinho da costa de Cuba. E só que não sabiam exatamente onde é que eles tinham naufragado, onde eles tinham afundado. Mas eles sabiam que era nessa região. E esses caçadores de tesouro, eles foram para lá. Eles foram, então eles têm uma equipe, e eles começaram então a desbravar aquele local. Começaram a investigar, começaram a fazer mergulhos. E eles passaram um bom tempo ali, passaram anos mergulhando. E não encontravam nada. Só que um dia encontraram um galeão. Foram 11 que naufragaram naquela região ali, costeando Cuba. Só que eles encontraram um galeão. E dentro desse galeão, que é esse navio que tem 4 mastros, que estava bem no fundo do oceano, eles encontraram um baú cheio de medalhões de ouro. Não eram nem moedas, eram como se fossem medalhões dessa grossura assim de ouro, que eles eram da Espanha. E eles pegaram então esse tesouro e eles trouxeram à tona, eles trouxeram para fora da água e foram e contabilizaram. Eram 350 moedas ou medalhões de ouro. Eles contabilizaram, sabe quanto, pessoal? 4,5 milhões de dólares. Mudou completamente a vida desses caçadores de tesouros. E eles continuam investigando essa região, que tem mais 11 nesse lugar. Isso aconteceu há uns 3 anos atrás aproximadamente. Aí você me diz, pastor, o que tem a ver esse negócio de caçar tesouro? Porque o título da minha mensagem hoje é esse: Os Caçadores de Tesouros. Porque isso tem a ver com a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada diz, em Isaías no capítulo 45, no versículo 3, diz exatamente o seguinte: e eu te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Só que aí você pensa, pastor, o senhor está falando de eu mergulhar no oceano, encontrar tesouro? Não. A Bíblia Sagrada é o maior oceano que já existiu. Na Bíblia Sagrada estão preparadas coisas que o teu olho ainda não viu. Na Bíblia Sagrada tem coisas que o teu ouvido ainda não ouviu. E elas estão ali. Se você for abrir a sua Bíblia Sagrada em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 9, a Escritura Sagrada diz assim, como está escrito: as coisas que o olho ainda não viu, o ouvido ainda não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Então tem coisas, irmãos queridos, que são verdadeiros tesouros, mas eles estão ainda na escuridade. O que é escuridade? É um lugar que a gente não enxerga ainda. É um lugar que a gente não conseguiu ainda os nossos olhos enxergarem, os nossos ouvidos não ouviram e nós não entendemos. Subir ao coração, como diz nessa passagem, é entender. Então nós não enxergamos, nós não ouvimos e ainda não entendemos. Mas olha o que diz a Bíblia Sagrada aqui. Atenção todo mundo, hein? Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Não vai adiantar fazer teologia, faculdade para conhecer sobre a Bíblia Sagrada. Não é pelo Espírito de Deus, por revelação. É quando você vai estudar a Escritura Sagrada e você se aprofunda na Bíblia Sagrada. Não está na superfície. Esse pessoal demorou anos para encontrar um desses 11 galeões. E eu pergunto, estava ali na beira da praia? Não estava na beira da praia, estava lá no profundo do oceano. As bênçãos maiores que Deus tem para cada um de nós já estão preparadas e não estão na superfície. Deixa eu te mostrar onde é que elas estão. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Atenção, porque o Espírito penetra todas as coisas. Olha só onde que ele penetra. Faz assim com a mão todo mundo junto comigo e diga assim: ainda nas profundezas de Deus. Aonde que Deus ele leva a revelação dele? As grandes bênçãos de Deus, aonde os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não subiu o teu coração, estão nas profundezas da Bíblia Sagrada.
estão quando você se entrega mesmo em meditar, estão quando você se entrega mesmo em estudar a Escritura Sagrada, tirar tempo para meditar nela. E não é só nessas duas passagens não, que a Bíblia Sagrada fala que existem tesouros. Se você for abrir em Colossenses capítulo 2, versículo 2, e eu queria que você, fizesse isso, que eu e você nós conseguíssemos trazer os tesouros da Bíblia. Você já notou que quando você vai ler a Bíblia Sagrada você não entende ela? Quem já leu várias vezes você não entende a Bíblia? Eu também, eu sou pastor, irmão, faz anos que eu prego, mas tem muita coisa que eu leio e eu não entendo. Por que eu não entendo? Porque aquilo ali é superficial. Eu não consegui ainda me aprofundar, eu não consegui ainda ter a revelação, eu não consegui ir adiante daquilo, porque a Bíblia Sagrada, ela foi escrita em enigmas, a Bíblia Sagrada foi escrita em figuras, ela foi escrita em semelhanças, ela foi feita por símbolos. Quantas vezes você já viu vários símbolos na Bíblia Sagrada? Por exemplo, você vai ler os Salmos na Bíblia Sagrada, você lê, parece que um salmo é uma coisa, no outro salmo é outra. O livro de Provérbios também é assim. As histórias que você lê do Antigo e do Novo Testamento, você não entende. Você pega, por exemplo, as parábolas de Jesus, você não consegue interpretar corretamente. Você diz, irmão, o que Jesus está querendo dizer com isso? E a Bíblia foi escrita propositalmente desse jeito. Ela foi deixada escrito propositalmente, para que eu e você, nós venhamos mergulhar nas profundezas do Senhor. Para que nós venhamos conseguir extrair lá do fundo de uma revelação, de um entendimento, que nós possamos trazer, e vai mudar completamente a nossa história. Porque uma pessoa que encontra um tesouro, uma pessoa que ela acaba descobrindo um tesouro, como esses caçadores de tesouro que encontraram lá esses 4,5 milhões de dólares, nesse galeão que, que tinha afundado, mudou a vida deles. Eles nunca mais precisaram de dinheiro. Olha só o que diz a Bíblia Sagrada aqui, ó. Atenção todo mundo. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência. Se segura agora, hein? Para o conhecimento do mistério de Deus. Quem que é o mistério de Deus? Quem que é o mistério de Deus? Cristo. Jesus é um mistério. Aí você vai me dizer assim, não pastor, Jesus não é mistério. Jesus, pastor, Jesus é aquele que se entregou pelas pessoas na cruz do Calvário. Jesus é aquele que caminhou sobre as águas. Isso aí que você está falando para mim agora, se você falar isso, você está falando sobre Jesus e não dele. Você tem um conhecimento superficial de Cristo. E o que Jesus, que Deus ele quer de mim e de você, é que você venha se aprofundar nos mistérios, no mistério de Deus, que é o Senhor Jesus. E aí diz que quando você se aprofunda nele, olha o que você consegue. Em quem, ou seja, em Jesus, estão escondidos, atenção, todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Não é um nem dois, é todos. Diz que na Bíblia, em Jesus, que Jesus é a própria palavra, diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência ou do conhecimento, conforme a tradução. Então você vê que Jesus sim, ele é um mistério. E ele não quer que você conheça ele distante. Como assim distante? Jesus é aquele que andou sobre as águas. Tá bom, o que tem a ver isso com a tua vida? Jesus é aquele que multiplicou os pães e os peixes. Tá bom, o que essa história tem a ver para o teu dia a dia? E aí que vem a questão de eu mergulhar para trazer o tesouro, para eu trazer a revelação, o entendimento. E quando você consegue ter uma revelação e entendimento, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Por isso que a Bíblia Sagrada, repito novamente, ela foi escrita dessa maneira propositalmente para que nós venhamos investigar ela. Porque em Jesus, na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, porque ele está falando aqui que o apóstolo Paulo, que Deus, ele deixou para nós um mistério, que é a Bíblia. A Bíblia Sagrada é um mistério. Aí em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E se você for abrir agora, abre em Provérbios 25, versículo 3. Por isso que eu queria que você saísse hoje aqui da igreja com sede de meditar. Quem vai sair com mais sede de meditar? Quem vai sair daqui da igreja hoje com mais sede de conhecer Jesus diretamente? Porque eu vejo que tem muita gente que conhece Jesus, como eu disse, superficialmente, é uma coisa distante. Eu quero que você conheça diferente. Por exemplo, antes de nós lermos aqui Provérbios 25, 2, Olha só que coisa interessante.
Se as pessoas perguntarem lá fora para você, para alguém, né? Você conhece o pastor Michael? Claro, aquele que faz na televisão os programas, aquele que é o pastor da Igreja da Graça. Eu pergunto, eles me conhecem? Eles conhecem sobre mim, eles não me conhecem. Agora, se você for perguntar para minha esposa, para o meu filho, que eu convivo com eles. Mas é isso que eu estou querendo pregar para você hoje. Que Deus, Ele quer que você seja mais íntimo da Bíblia. Deus está querendo que você seja mais íntimo, que você consiga tirar os tesouros guardados na Bíblia Sagrada. Isso não é para as pessoas que conhecem as histórias, sobre as histórias da Bíblia. É para aquelas pessoas que conhecem a Bíblia de verdade. É para aquelas pessoas que investigam, como diz aqui em Provérbios 25, versículo 2, ó, é uma intimidade maior, ó. A glória de Deus é encobrir o negócio. Deus gosta de deixar o negócio velado. Você já vê por Jesus, quantas vezes você viu parábola do filho pródigo, parábola do juiz injusto, parábola da videira, parábola... Por que Jesus falava em parábola? Para instigar as pessoas a conhecerem Ele. A Bíblia Sagrada foi escrita, como eu disse, em figuras, enigmas, códigos, para você decifrar os códigos. Porque quando você começa a decifrar os códigos, você começa a acessar as coisas de Deus, você consegue ter uma vida abençoada. E se você não consegue você não consegue decifrar esses códigos, mergulhar e ter a revelação, você vive uma vida medíocre. Eu pergunto, quem que mudou a história financeira? Aqueles lá que conseguiram mergulhar lá no fundo do oceano e tirar o tesouro? Ou daqueles que olharam da praia por cima da água e disseram, isso aqui não tem nada, vamos embora? Quem que mudou a vida? Dos que mergulharam. Mudou a vida dos que mergulharam. Mudou a vida daquelas pessoas que tiraram anos para ficar lá vasculhando, investigando. Por isso que a Bíblia diz, a glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. A Bíblia Sagrada é um oceano que está cheio de tesouro. A Bíblia Sagrada é um oceano que está ali, tem a tua cura já preparada, já tem a tua libertação, já tem a salvação eterna. Jesus chegou ao ponto de dizer, examinai as Escrituras, leia as Escrituras, porque dentro delas tem a vida eterna. A vida eterna você vai conquistar por entender esse livro, por entender essa palavra. Então se prepare que a sua vida vai ser uma jornada de descobertas. Nós seremos marinheiros ou caçadores de tesouros da Bíblia Sagrada o resto da nossa vida. Não, pastor, eu já conheço. Abre em Oséias 6, versículo 3. Olha só o que diz em Oséias 6,3. Faz assim com a mão, todo mundo de novo. Faz assim, ó, conheçamos. E agora faz assim com a mão, assim, ó, prossigamos em conhecer o Senhor. Está aí escrito, ó. Olha aqui. Você viu aqui, ó? Conheçamos e mergulha, vai. Prossigamos em conhecer o Senhor. Meu irmão, mais do que você conhecer a Bíblia, Deus quer que você prossiga em conhecer. Certa feita, Jesus apareceu para Saulo de Tarso. Ele ainda não era o apóstolo Paulo, e apareceu uma luz no meio do caminho, e essa luz que ela se manifestou no meio do caminho, ele não sabia o que estava acontecendo, e ele perguntou em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, no versículo 15, ele perguntou quem é. Ele disse, quem é, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. E olha o que Jesus falou para ele, mas levanta-te agora, Saulo, põe-te sobre os teus pés, porque te apareci para isto, para te pôr por ministro e testemunho tanto das coisas que você tem visto, como daquelas pelas quais eu te aparecerei ainda. Você vai conhecer muito mais de Jesus na tua vida. Jesus já revelou muita coisa para a gente, mas nós vamos ter muito mais revelação ainda. O Jeremias, ele sabia disso. O Jeremias, ele disse em Jeremias 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Tem um monte de coisa que você ainda não sabe. Aí nessa mesma matéria do BBC, que eu estava estudando, que eu estava lendo, sabe quem falou? Que o oceano, ele só foi descoberto pelos seres humanos até hoje 5%, ainda falta 95%. Do que o ser humano conhece dos mares que existem hoje, quanto que o ser humano conhece? 5%, falta 95% estudar ainda. É a mesma coisa que eu vejo a Bíblia. Você conhece alguma coisa da Bíblia, mas tem muito mais que Deus vai te revelar. Você vai viver uma vida de conhecimento.
Você tem que vir para a igreja já pensando: o que esse pastor vai pregar sexta? O que ele vai pregar domingo? Você chega em casa, vai mergulhar mais um pouco naquilo que eu já preguei, estuda mais um pouco, medita mais um pouco, e daqui a pouco você encontra um tesouro que você nunca encontrou na sua vida. E quando você consegue extrair por revelação, por interpretação da Bíblia, você consegue ter aquele entendimento, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Olha esse caso na Bíblia Sagrada, por exemplo, Mateus 16, versículo 13. Vamos lá. Quem está gostando, dá um glória a Deus aí. Uma vez teve um grande pregador do Evangelho que falou um negócio. Ele falou assim, ó, pode abrir na sua Bíblia lá em Mateus 16, 13, enquanto eu vou falando aqui. Esse pregador disse assim, ó: um pouco de conhecimento de Deus vale muito mais do que todo o conhecimento sobre Deus que você teve na tua vida. Então todo o conhecimento que você teve sobre Deus, mas não foi uma coisa individualmente que você teve de Deus, vale muito mais esse pouquinho que você teve diretamente de Deus, nossa, que palavra, do que aquele conhecimento que você teve sobre Deus. Nunca inventaram nada sobre você sem te conhecer? Já aconteceu isso ou não aconteceu? As pessoas falam um monte de besteira a teu respeito sobre você, mas nem te conhecem. É isso que eu estou falando. Por isso as pessoas falam um monte de besteira sobre a cura, irmão. As pessoas falam um monte de besteira sobre o budismo. As pessoas falam um monte de besteira sobre a nossa igreja. E as pessoas falam, por que elas falam um monte de besteira? Porque elas falam sobre, mas não falam da igreja, da cura, da libertação. As pessoas não têm conhecimento de fato. E é isso que eu quero que você entenda hoje, você interprete isso. Há uma diferença entre você conhecer sobre Jesus e você conhecer diretamente Jesus Cristo. Há diferença entre você ter uma visão superficial do negócio e uma coisa é outra, você mergulhar lá nas profundezas e você ter grandes revelações daquilo que está escrito. Amém? Diga aleluia. Olha que forte esse caso agora que eu vou pregar para você. É lindo, hein? E chegando Jesus as partes de Cesareia de Filipe, que era como se fosse assim, numa cidade aqui, que costeia aqui Campo Grande, tá? É bem assim como se tivesse chegado num bairro. Qual um bairro aqui, primeiro bairro de chegar, quando você chega em Campo Grande, qual é o primeiro bairro? Qual? Universitário, bom, enfim, qualquer bairro. Quando você está entrando. Então chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos. Olha o interrogatório de Jesus. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Qual que é a preocupação que Jesus tem aqui? O que as pessoas sabiam sobre ele? O que as pessoas lá fora, que não conheciam Jesus, falavam sobre ele? Aí os discípulos disseram, olha Jesus, uns dizem que o Senhor é João Batista. Tá certo ou está errada a resposta? Certa? Está errada. Uns dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é Elias. Jesus é Elias? Não. Outros dizem que o Senhor é Jeremias. Outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Isso aqui representa a falta de entendimento que as pessoas têm da Bíblia. Cada pessoa tem uma interpretação, tem uma alusão de quem é Jesus. Aí Jesus viu que o pessoal tudo errou, que o pessoal sabia sobre Jesus, mas tudo errado. Ninguém entendia de verdade quem ele era. Aí Jesus olhou no olho dos discípulos dele e falou assim, ó: e vocês que andam comigo, quem vocês dizem que eu sou? Porque ele disse na primeira pergunta, quem os homens lá fora dizem que eu sou? O que eles falam sobre mim? E agora Jesus pergunta assim para eles, e vocês que andam perto de mim, o que vocês dizem de mim? Eu quero saber qual a interpretação que vocês têm da minha pessoa. Eu quero saber se vocês me conhecem. Então você percebe que Jesus está interessado se você sabe de verdade quem é ele, principalmente se você se diz discípulo dele. Bom, o Pedro, ele foi muito ousado e ele disse, na lata, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, tu és o Messias, tu és o ungido, tu és o Salvador, tu é aquele que havia de nos salvar. Tu é o Filho do Deus vivo. E Jesus olhou para o Simão e disse, Simão, aliás, no começo diz, aliás, Jesus respondendo. Jesus respondeu eles quando lhes disseram lá fora João Batista? Jesus respondeu quando lhes disseram Elias ou Jeremias? É porque Jesus não responde quem não sabe quem ele é. Jesus só vai responder quando alguém acerta a resposta. Jesus só vai responder quando você é profundo. Jesus, ele só vai responder quando você é uma pessoa que você vai além do que os outros dizem. Quando você mergulha. Quando uma coisa, sabe, íntima.
E Jesus respondeu e disse: bem-aventurado és tu, feliz é você. Feliz é a pessoa que tem a revelação de quem é Jesus pessoalmente. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou. O que eu e você nós precisamos da Bíblia, o que é? O que nós precisamos? Revelação. Eu não preciso de estudo. Eu quero estudar para saber quantas cabeças de boi tinha Abraão. Eu quero saber que cor que era a roupa a roupa de Arão lá que ele usava como sacerdote. Eu quero saber quantas cabeças tem o dragão. Não é isso que vai mudar a tua história. Não é isso que vai mudar a tua vida. Você precisa da revelação dessas histórias, da interpretação, do entendimento. O que aquela história quer dizer para você nos dias de hoje? O que aquela história significa? Em outras palavras, Deus quer que eu e você nós vamos mergulhar na profundeza de Deus para decodificar aquela mensagem que ela está codificada. Ele quer que eu e você a gente venha descobrir. E quando descobre, olha que forte, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E agora escuta essa: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra será desligado no céu. O que foi isso que Jesus deu para ele? Vamos ver se você vai acertar na mosca, que eu estou pregando até agora. Eu comecei pregando sobre isso. Caçadores de quê? O que foi isso que Jesus deu para ele? Um tesouro. Quando você tem uma revelação, você vai ter um tesouro. E qual foi o tesouro que Jesus deu para o Pedro? Tudo que o Pedro fosse meter a mão para fazer, ele ia conseguir construir sobre essa revelação. As portas do inferno não prevaleceriam sobre essa revelação. E sabe o que o Pedro recebeu? Recebeu chaves para abrir e para fechar o que ele quisesse. Mas isso foi para quem disse João Batista? Isso foi para quem disse que Jesus era Elias, ou que Jesus ele era Jeremias? Não, isso para a pessoa, foi para o Pedro, que ele teve a revelação pessoal de Cristo. E é isso que eu e você a gente precisa, revelação pessoal de quem é Jesus de Nazaré. Por isso que a Bíblia Sagrada, ela é interessante. Abre em Marcos capítulo 2, eu vou acabar agora. Marcos 2. Então a gente precisa mergulhar, a gente precisa, descobrir, a gente precisa investigar, estudar, meditar, até entender. Não é só superficialmente, você não recebe nada na superfície. Se você ficar na letra, a Bíblia diz que a letra mata. Olha só o que diz em Marcos 2, versículo 1. E alguns dias entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e olha só, soube-se que estava em casa. Tem umas traduções que falam que Jesus estava na sua casa pessoal. Então tudo dá a entender que Jesus tinha uma casa pessoal dele, casa própria. Ele tinha uma casa que ele habitava lá em Cafarnaum. E hoje onde é que Jesus habita? Qual que é a casa dele? Onde é que ele mora, pessoal? Aqui, aqui, tá. Aí o pessoal soube que ele estava em casa. O pessoal acabou descobrindo que ele estava em casa naquela época, casa geográfica e física. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda os lugares junto à porta eles cabiam. E anunciavam-lhes a palavra. Beleza. Vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. Então o pessoal chegou lá, só que a casa estava lotada, não dava para ver Jesus. Jesus estava lá dentro ou não estava? Mas dava para ver ele? Não dava para ver. Jesus estava lá, a multidão estava ali na casa de Jesus, não dá para ver. Versículo 4 diz: então, escuta essa, não podendo aproximar-se dele, e é o que eu vejo com as pessoas, elas estão com problemas, elas estão carregando coisas paralíticas na vida delas, que não anda o casamento, não anda a vida financeira, não anda a saúde, não está andando, é paralítico, a pessoa está carregando, e a pessoa não se aproxima, porque ela não consegue enxergar, ela lê e não se aproxima, ela não consegue se aproximar porque ela não está enxergando ele, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, o que eles fizeram? Descobriram o telhado. O que eu preciso fazer com a Bíblia Sagrada? Descobrir o telhado. Eu preciso abrir a casa. Eu preciso ter a revelação, a interpretação, o entendimento. E diz que descobrir o telhado aonde ele estava. Então Jesus, ele habita aqui. Eu tenho que descobrir o telhado. E olha só, e descobrindo o telhado aonde Jesus estava, fizeram um buraco. Você tem que fazer isso.
Você tem que ser um mergulhador. Você tem que ser uma pessoa que descobre o telhado. Você tem que ser uma pessoa que vai decodificar o que está codificado. A Bíblia foi escrita em enigmas, para a gente entender, interpretar, buscar. E diz que eles não aceitaram ficar sem ver Jesus. Eles foram lá e descobriram o telhado, fizeram um buraco. E baixaram o leito onde jazia o paralítico. E olha só que forte, ó. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Jesus, ele só vai tratar com o teu problema quando você descobrir o telhado da casa dele. Jesus só vai tratar com o paralítico a hora que você tiver a revelação, a hora que você tiver o entendimento. Porque lá fora da casa dele, só olhando de fora, superficialmente, não vai resolver o teu problema. Você tem que subir em cima da casa. Você tem que subir em cima da casa e abrir um buraco no telhado. E aí Jesus tratou com o paralítico, e mais adiante, depois, eu acho que é o versículo 13, se eu não me engano. O 13 diz assim, né? O 11. E ele disse: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Versículo 12. E levantou-se, tomou o leito e saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Diga aleluia. Olha para mim aqui, irmão. Você nunca vai ver coisas tão fortes quando você aprender a descobrir o telhado da casa de Jesus. Você vai enxergar coisas na sua vida que você nunca enxergou. Mas não é superficialmente. Você vai ter que subir aqui em cima e vai ter que mergulhar. Vai ter que abrir buraco, você vai ter que cavar, vai ter que estudar. E eu vejo que as pessoas não fazem isso. Elas vêm para a igreja para uma porta aberta financeira. A pessoa vem para a igreja, nada contra, tudo bem, pode ser. Uma pessoa vem para a igreja para quê? Para ficar curado. Tudo bem, mas não é bem isso que ele quer. Ele quer que você venha aqui para descobrir ele. Ele quer que você venha para você descobrir os tesouros, para que você venha mergulhar nas profundezas de Deus e receber tudo aquilo que ele tem para você. Porque quando esse paralítico saiu daquela casa onde eles conseguiram baixar o paralítico onde Jesus estava, ele saiu do mesmo jeito? Não, ele saiu caminhando. Aquilo que estava travado voltou a caminhar, ele voltou a se mexer. E quando você conseguir isso, a tua vida volta ao normal. As portas do inferno não vão mais prevalecer na sua vida. Você vai ver que você vai conseguir construir coisas. Você vai fechar portas e abrir portas. Você vai ser honrado e abençoado. Aplauda bem forte ao Senhor. Aplauda bem forte ao Senhor. Diga em voz alta: caçadores de tesouros. Vamos colocar de pé em caçadores. Cadê os caçadores de tesouros? Nunca mais esqueçam, uma pessoa que encontra uma revelação da palavra, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Aquele cara que conseguiu descobrir, encontrar Jesus lá naquela casa, a saúde dele nunca mais foi a mesma. Quando Pedro teve uma revelação de quem era Jesus, a vida dele nunca mais foi a mesma. As pessoas encontram tesouros. São tesouros espirituais. Diz que o mistério de Deus é Cristo. Ó, o mistério de Deus quem é? É Cristo, é a palavra. Isso aqui é um mistério. Isso aqui é um mistério. E foi deixado sobre a face da terra para a gente investigar. A glória de Deus é encobrir. E a glória dos reis vai ser tudo investigar. E eu acho que todo mundo tem acesso à Bíblia. Só que a pessoa, muitas vezes, ela tem a tendência de queimar pestana em uma conta de matemática. Ela queima a pestana lá, sabe? Ela queima, nada contra, tudo bem, você pode até queimar a pestana. Mas tem gente que queima a pestana em cima do estudo. Pode queimar. Mas eu queria mesmo que você queimasse pestana e meditasse aqui, ó. Porque aqui dentro tem tudo que você precisa para a sua vida. Desde saúde, a vida financeira e até a salvação eterna. Está tudo aqui dentro. Eu só preciso descobrir. Eu só preciso tirar dos tesouros das escuridades e trazer para a tona. Diga, vamos trazer à tona. Vamos trazer à tona ou não vamos, pessoal? Feche os teus olhos, levante as tuas mãos aos céus. Pai, obrigado por essa palavra. Esse povo está orando junto comigo agora, dizendo: Deus, eu quero mais, eu quero te conhecer mais. Eu quero te conhecer, eu quero me aprofundar mais. Eu não quero ser superficial. Fale isso para Jesus. Jesus, eu não quero ser superficial. Eu quero ser aquela pessoa que adentra mais. Eu quero descobrir o telhado da tua casa, Jesus. Eu quero enxergar o Senhor lá dentro. Eu quero colocar o meu paralítico, aquilo que é paralítico, aos teus pés. Eu quero, como disse o apóstolo Paulo, eu quero descobrir o mistério de Deus que é Cristo. Porque nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O Senhor vai nos dar os tesouros da escuridade, as riquezas encobertas, para que nós saibamos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel.
Chegou a hora, meu irmão. Chegou a hora de nós acordarmos e mergulharmos mais na meditação. Chegou a hora de nós tirarmos mais tempo para as coisas celestiais. Você não vai mais ficar sabendo apenas sobre Deus, você vai ficar sabendo de Deus, vai ser diretamente de Deus. Eu sempre achei forte aquele versículo que diz na Bíblia Sagrada: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. E ele diz bem assim, ó: aprendei de mim. Ele não fala assim, aprendei sobre mim. Ele fala, aprendei de mim. Ele quer que você aprenda diretamente dele, e você vai encontrar descanso para a tua alma. Quando você tem uma revelação, você consegue mergulhar e trazer dos tesouros da escuridade. Você consegue tirar os tesouros das profundezas da Bíblia Sagrada. Com as revelações, as interpretações, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais vai ser a mesma. Deus vai anunciar coisas novas. Levanta a mão para o céu e diga: a minha vida vai ser uma jornada de descobertas. Cada culto, cada meditação da Bíblia, cada interpretação da Bíblia vai ser uma descoberta nova. Levante as mãos. Clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei. E responder-te-ei. Aleluia. E te darei novos sonhos para sonhar. Novos sonhos para sonhar. Creia que tenho. Creia que tenho o melhor para tua vida. Filho meu. Sozinho não te deixarei. Sozinho não te deixarei. Clama a mim. Clama a mim. E responder-te-ei. E responder-te-ei. E te darei. Novos sonhos para sonhar. Creia que tenho melhor para tua vida. Filho meu, sozinho não te deixarei. De novo, clama a mim e responder-te-ei. E te darei novos sonhos para sonhar. Pra sonhar. Creia que tenho o melhor para sua vida. Filho meu, sozinho não te deixarei. Sozinho não te deixarei. Levante as mãos para cá, Pai. Abra os nossos olhos espirituais. Nos dá mais revelações. Nos dá mais interpretações. Abra, ó Deus, as profundezas. Fale agora, Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo é mais do que você sentir um vento, um fogo. O Espírito Santo é mais do que uma sensação. O Espírito Santo é mais do que você vir à igreja e ficar se balançando. O Espírito Santo é mais do que você falar em línguas estranhas. O Espírito Santo é a pessoa de Jesus Cristo. O Espírito Santo é uma pessoa. E quando Ele abre o teu entendimento, você enxerga além do que aquilo ali está escrito. Você tem a vivificação daquele versículo. Aquilo ali começa a fazer sentido para você. É como aquele dia que você pegou o quebra-cabeça, as peças estavam uma para cá, outra peça para lá, e você foi juntando as peças e você conseguiu enxergar uma figura. Você conseguiu interpretar aquele desenho e disse: agora estou enxergando, agora estou entendendo. É isso que Ele quer fazer com a gente. O Espírito Santo vai juntar o quebra-cabeça e vai nos dar a revelação. Se prepare que a sua vida vai ser uma vida de descobertas. Você vai receber muitas coisas de Deus ainda. Você já conhece muito sobre Jesus, mas você vai conhecer muito mais. A cada leitura, a cada culto, a cada reunião, a cada oração. Aleluia. Há uma unção nessa igreja. Nós despertamos, Senhor, para meditar mais. Nós despertamos para estudar mais a Bíblia Sagrada. E mais do que a cura, mais do que a prosperidade, a libertação, nós queremos te conhecer. Grite comigo: conhecer e prosseguir em te conhecer. Clama a mim, cante. Clama a mim e responder-te-ei.
E te darei darei novos sonhos para sonhar. novos sonhos pra sonhar. Creia que tenho Creia que o melhor tenho o melhor da tua vida. da tua vida. Filho meu, Filho meu, sozinho não te deixarei. sozinho não te deixarei. Aplauda bem forte ao Senhor. O mais forte que você pode. A sua jornada vai ser longa. Você vai conhecer muito o Deus que você serve. Diga aleluia. Se prepare que os tesouros estão todos eles preparados já para você dentro do oceano da Bíblia Sagrada. Aplauda bem forte ao Senhor. Pode sentar.